Esse é um relato de um usuário do Reddit. Esse usuário tem o nick de Telbard. Ele relatou um episódio que aconteceu com ele há um tempo atrás. Já sofri alguns episódios de paralisia do sono, então de certa forma já me acostumei com os eventos assustadores que sucedem esse tipo de incidente. Porém tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, eu fui à roça do meu sogro para passar o dia. Tudo correu normalmente. À noite, eu comi um pouco e fui deitar. E ali eu estava em mais um episódio de paralisia do sono. Vi meu quarto e não conseguia fazer mais nada. Nesse processo, apareceu uma figura feminina e disse: "Me deixe entrar no seu corpo." Obviamente, disse que não. Com essa resposta, ela ficou transtornada. Começou a gritar e ao mesmo tempo surgiram vários vultos que ficaram ao redor. Aquela sensação era terrível. Como eu tinha ciência que estava em uma paralisia do sono e que aquela sensação estava me incomodando muito, eu comecei a tentar me mover para cair da cama e acordar. Só que ao invés disso, eu comecei a andar pela casa, no sonho. Via tudo normal, porém tinha vários vultos no corredores e ao chegar no quarto dos meus pais, eu vi os dois dormindo. Decidi então pular a janela do quarto. Na sequência, eu acordei. Olhei no relógio e tinha passado apenas 15 minutos desde que eu tinha me deitado. Ok, pensei comigo. Mais um episódio louco de paralisia do sono. Passaram alguns dias, eu estava trabalhando na parte da madrugada e escuto meu irmão gritando repetidamente: "Não, não, não." Enquanto estava dormindo, guardei esse evento na minha cabeça, mas não comentei nada com ninguém aqui de casa. Na outra semana, novamente, eu estava trabalhando na parte da madrugada. Minha mãe sai andando pelos corredores da casa. Entre aspas, ela sofre de sonambulismo. Então isso acontece com alguma frequência, fecha aspas. Falando assertivamente: "Não, você não vai entrar aqui." Confesso que nessa hora fiquei horrorizado, com medo. No outro dia, comentei com a minha mãe no almoço se ela lembrava do que tinha andado pela casa, falado pelos corredores e no que ela tinha sonhado. Ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa. Na mesma hora, o meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido e que não tinha deixado entrar no quarto dele. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido na semana anterior. Aí eu olhei assustado para os dois. Eles perguntaram por que eu estava daquele jeito, mas desconversei, disse para não preocupar, que não era nada. Eu pensei comigo que era uma grande viagem minha. O problema é que na semana seguinte o clima aqui de casa estava estranho. Talvez estivesse sido por essas questões. Mas o meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo aqui estava com dificuldades para dormir. Decidi então comentar apenas com a minha namorada, e após isso descobri que antes do meu sogro adquirir a roça, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá e morrido afogada. Entre aspas, nesse momento os pontos se juntaram na minha cabeça, fecha aspas. Contei o caso para minha mãe omitindo apenas a parte da criança, e ela, como é muito religiosa, começou a rezar muito aqui em casa até essa sensação horrível passar. Só que alguns dias após as coisas normalizarem aqui em casa, após a reza e tal, a vizinha conversando com a minha mãe vira e fala: "Nossa, esses dias está difícil, o meu irmão não está conseguindo dormir direito. Diz ele que quando ele deita fica um monte de gente ao redor da cama fazendo barulho." Então minha mãe passou as rezas para ela, comentou sobre a situação comigo. Até hoje, eu acho que essa história foi uma grande viagem doida, mas que na época deu um medo terrível, isso deu. Essa é mais uma história de usuários do Reddit contando casos reais que aconteceram com ele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e comenta o que você gostaria de ver nos próximos vídeos.